Legislação mineira. Norma, Lei Complementar 129. Lei Complementar 129, de 8 de novembro de 2013, texto atualizado. Contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumento o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. O governador do Estado de Minas Gerais, o povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em nome, promulgo a seguinte lei complementar. Título 1. Disposições Gerais. Capítulo 1. Disposições Preliminares. Artigo 1. Esta lei complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, define sua competência e dispõe sobre o seu regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis. Artigo 2º. A Polícia Civil de Minas Gerais, órgão autônomo essencial à segurança pública, à realização da justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo no território do Estado, em conformidade com o artigo 136 da Constituição do Estado, dentre outros, o exercício das funções de proteção da incolubidade das pessoas e do patrimônio, preservação da ordem e das seguranças públicas, preservação das instituições políticas e jurídicas, apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da polícia judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias civis e militares em assuntos de segurança interna. Artigo 3º. A Polícia Civil de Minas Gerais reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e deve ainda observar na sua atuação a promoção dos direitos humanos, a participação e interação comunitária, a mediação de conflitos, o uso proporcional da força, o atendimento ao público com presteza, probidade, urbanidade, atenção, interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade. A hierarquia e a disciplina, a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo na forma da lei. A integração com órgãos de segurança pública do sistema de defesa social. Artigo 4º. Além dos princípios deferidos no artigo 3º, orientam-se a investigação criminal e o exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade, a oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda a investidura em cargo de carreira policial civil, a inevitabilidade da atuação policial civil, a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil, a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais, a indelagabilidade da atribuição funcional do policial civil, a indivisibilidade da investigação criminal, a interdisciplinaridade da investigação criminal, a uniformidade de procedimentos policiais, a busca da eficiência na investigação criminal e a repressão das infrações penais e dos atos infracionais. Artigo 5º. À Polícia Civil de Minas Gerais é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua implementação segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado, executar contabilidade própria, adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos. Parágrafo único. As atividades de planejamento e orçamento de administração financeira e contabilidade subordinam-se à administração do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e, tecnicamente, às secretarias de Estado, de Fazenda
e Gestão e Fazenda, respectivamente. Artigo 6º. A investigação criminal tem caráter técnico-jurídico-científico e produz, em articulação com o sistema de defesa social, conhecimentos e indicadores sociopolíticos, econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal. Artigo 7º. O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato ou fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a apuração da infração penal ou ato infracional ou com exaurimento das possibilidades investigativas, compreendendo a pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, de materialidade, de motivos e de circunstâncias da infração penal, a articulação ordenada dos atos notoriais, do inquérito policial e demais procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal, a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente. Artigo 8º. A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos infracionais para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado e a adoção de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida social. Artigo 9º. A função de polícia jurídica consiste principalmente no auxílio ao sistema de justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros e fiscalização de natureza regulamentar. Artigo 10º. A função de polícia judiciária compreende o exame preliminar a respeito da tipicidade penal, ilicitude, culpabilidade, punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal, as diligências para a apuração de infrações penais e atos infracionais, a instauração e a formalização de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência e de procedimento para apuração de ato infracional, a definição sobre a atuação da prisão em flagrante e a concessão de fiança, a requisição da apresentação de presos do sistema prisional em órgão ou unidade da Polícia Civil de Minas Gerais para fins de investigação criminal, a representação judicial para declaração de prisão provisória, de busca e apreensão, de interceptação de dados e de comunicações em sistemas de informática e telemática e demais medidas processuais previstas na legislação. A presença em local de ocorrência de infração penal na forma prevista na legislação processual penal. A elaboração de registros, termos, certidões, atestados e demais atos previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas. Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o delegado de polícia, com sua equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para apuração da autoria, materialidade, motivos e circunstâncias, formalizando inquéritos policiais e outros procedimentos. Artigo 11. A direção da Polícia Judiciária cabe em todo o Estado aos delegados de polícia de carreira nos limites de suas circunscrições. Parágrafo único. Os atos de polícia judiciária serão fiscalizados direta ou indiretamente pelo Corregedor-Geral da Polícia Civil. Artigo 12. São símbolos institucionais da Polícia Civil de Minas Gerais: o hino, o brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo. Os policiais civis terão carteira funcional, com a identificação das respectivas carreiras e validade em todo o território nacional, cujo modelo será regulamentado em decreto. Capítulo 2º da competência. A Polícia Civil de Minas Gerais, órgão permanente do poder público, dirigido por delegado de polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração no território do Estado das infrações penais e dos atos infracionais, exceto os militares. Parágrafo único. São atividades privativas da Polícia Civil de Minas Gerais
a polícia técnico-científica, o procedimento e arquivo de identificação civil e criminal, bem como o registro e licenciamento de veículos automotor e a habilitação de condutor. Artigo 15. A Polícia Civil de Minas Gerais subordinar-se diretamente ao governo do Estado e integra, para fins operacionais, o sistema de defesa social. Artigo 16. A Polícia Civil de Minas Gerais compete planejar, coordenar, dirigir, executar, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração no território do Estado das infrações penais, exceto as militares. Preservar locais de crime com cenários e bens, apreender objetos, colher provas, intimar, ouvir e acarear pessoas, requisitar e realizar exames periciais, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais na forma da legislação processual penal. Representar ao Poder Judiciário, por meio do delegado de polícia, pela decretação de medidas cautelares, pessoais e reais, como prisão preventiva e temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo e interceptação de dados de telecomunicações, além de outros inerentes à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária, destinados a colher e a resguardar provas da prática de infrações penais e de atos infracionais. Organizar, cumprir e fazer cumprir os mandatos judiciais de prisão e de busca domiciliar. Cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público. Realizar correições e inspeções em caráter permanente ou extraordinário em atividades e em repartições em que atue, bem como responsabilizar-se pelo procedimento disciplinar destinado à apuração eventual de práticas de infração atribuídas a seus servidores. Formalizar inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência e o procedimento para apuração do ato infracional. Exercer controle e fiscalização de armas e munições de explosivos, fogos de artifício e demais produtos controlados, observada a legislação federal específica. Exercer o registro de controle policial, especialmente no que tange a estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de produtos controlados e o prévio aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso 16 do artigo 5º da Constituição da República. Desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa em caráter permanente, objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais. Organizar e executar as atividades de registro, controle e licenciamento de veículos automotores, a formação e habilitação de condutores, o serviço de estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos. Cooperar com os órgãos municipais, estaduais e federais de segurança pública em assuntos relacionados com atividades de sua competência. Promover interações para o uso dos bancos de dados disponíveis com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como o uso de bancos de dados disponíveis com a iniciativa privada, observando o disposto nos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição da República. Organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como gerir o acervo e o banco de dados correspondentes, inclusive para as atividades de perícia criminal. Promover o recrutamento, seleção, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores. Organizar a realização de ações de inteligência, bem como participar de sistemas integrados de informações de órgãos públicos municipais, estaduais, federais e demais entidades privadas. Organizar estatísticas criminais e realizar análise criminal. Promover outras políticas de segurança pública e defesa social nos limites de sua competência. Parágrafo único. As funções constitucionais da Polícia Civil são indelegáveis e somente podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a integram.